Olá! A gente vai mergulhar hoje numa pergunta que é talvez a mais antiga de todas. O que nos impede de fazer o mal? Sabe, existe um supervisor cósmico de olho na gente? Ou o nosso freio moral é algo totalmente diferente? Algo que vem de dentro. É um quebra-cabeça fascinante. Totalmente. E para a gente tentar montar esse quebra-cabeça, vamos usar como guia um artigo de Jorge Guerra Pires. Ele escreveu, assim, uma resposta direta a um experimento mental muito famoso, um experimento proposto pelo matemático David Berlinski num debate com o jornalista Christopher Hitchens. Então a gente tem o debate e tem um artigo que destrincha tudo isso. Perfeito. Então a nossa missão hoje é essa. De um lado, a gente tem essa ideia provocadora do Berlinski de que sem Deus o mal não teria limites, e do outro, o artigo do Pires que diz que a história real, baseada em décadas de psicologia, em eventos históricos, é muito mais complexa e talvez o completo oposto disso. Vamos juntar as peças que o artigo apresenta para ver qual imagem se forma no final. Vamos começar então pela peça que iniciou o jogo todo, a provocação do Berlinski, que o artigo chama de experimento do botão. A ideia é simples e, assim, brutal. Imagine que existe um botão na sua frente. Se você apertar, ganha tudo o que sempre sonhou. Riqueza, poder, o que for. A única consequência. Em algum lugar do mundo, um camponês chinês, um completo anônimo que você nunca vai conhecer, morre. Instantaneamente. E aí vem a pergunta do Berlinski, né? Exato. Em quem de nós você confiaria com este botão? E a intenção dele com essa pergunta é bem clara. Berlinski está sugerindo que, na ausência de uma autoridade moral superior, de Deus, não existiria um motivo final, um motivo absoluto para não apertar o botão. Na visão dele, a religião age como uma obrigação bruta baseada no medo. Medo de um juiz divino. E esse medo seria o freio mais poderoso contra o nosso egoísmo. Sem esse medo, por que não apertar? É um argumento forte, porque ele mexe com a nossa intuição. Parece lógico, mas o ponto de partida do artigo do Pires é justamente dizer, ok, mas a gente não precisa mais ficar só no imagine. A gente tem dados, a gente tem laboratórios e a própria história como campos de teste para essa ideia. E os resultados são, no mínimo, surpreendentes. Exato. E essa é a virada que o artigo propõe. A tese central é que os dados do mundo real não só não confirmam a suspeita de Berlinski, como apontam na direção oposta. O grande perigo moral que emerge dos experimentos não é a ausência de Deus, mas a presença de um tipo muito específico de autoridade. Uma autoridade humana que exige obediência cega. E o primeiro exemplo que o artigo traz para colocar isso à prova é talvez o mais famoso e assustador experimento da história da psicologia. O de Stanley Milgram, lá no começo dos anos 60. Isso. Para quem não conhece, o cenário era o seguinte. Voluntários chegavam num laboratório e eram instruídos por um pesquisador, um homem sério, de jaleco branco, a aplicar choques elétricos em outra pessoa. Um aprendiz que estava em outra sala. Cada vez que o aprendiz errava uma pergunta, o voluntário tinha que aplicar um choque e a voltagem aumentava a cada erro. Os botões no painel iam de choque leve até um aterrorizante XXX no final. Só que os choques não eram reais. Claro, não eram reais. O aprendiz era um ator. Mas o voluntário não sabia disso. E o resultado é de cair o queixo até hoje. Quase 2/3 dos participantes, pessoas comuns, foram até o final, aplicando o que eles acreditavam ser um choque potencialmente letal, em um estranho. E eles faziam isso enquanto ouviam os gritos de dor do ator na outra sala, que implorava para parar. Muitos suavam, tremiam, sabe? Diziam que não queriam continuar. Mas quando o pesquisador de jaleco dizia, com calma e firmeza, o experimento exige que você continue, a maioria obedecia. Espera um pouco. Isso é dos anos 60. O artigo fala se esses resultados ainda são válidos. As pessoas hoje, que a gente imagina serem mais céticas, mais informadas, ainda obedeceriam dessa forma? Essa é a grande questão. E a resposta é um desconfortável sim. O artigo menciona que replicações mais recentes, feitas sob diretrizes éticas muito mais rígidas,
encontram resultados assustadoramente similares. A nossa psicologia fundamental de obediência a uma autoridade que a gente percebe como legítima não mudou tanto quanto a gente gostaria de acreditar. E aqui vem a grande sacada do artigo sobre Milgram. O que realmente me pegou. O botão não é apertado por maldade inata, mas por uma espécie de burocracia da consciência. As pessoas terceirizaram sua bússola moral para o cientista de jaleco. Elas se tornaram só uma engrenagem numa máquina onde a responsabilidade era do chefe. Exatamente essa análise. O fator decisivo não era a ausência de Deus. Muitos participantes eram religiosos. O fator decisivo foi a presença de uma autoridade imediata e concreta que dizia: a responsabilidade é minha. Se o medo de um Deus julgador fosse o freio moral supremo, como Berlinski sugere, o experimento de Milgram deveria ter sido um fracasso total. As pessoas deveriam ter se levantado e dito: isso é errado, eu não vou fazer. Mas não foi o que aconteceu. A autoridade do jaleco branco, ali presente, foi mais forte. Ok, então a obediência cega a uma figura de autoridade é um fator-chave. Mas é só isso. Imagino que existam outras pressões que nos fazem agir contra nossos próprios valores, mesmo sem um chefe mandando diretamente. Com certeza. E o próximo estudo clássico que o artigo aborda, o do Bom Samaritano, mostra que às vezes o chefe é algo tão banal quanto o nosso próprio relógio. É um experimento brilhante de 1973. Pesquisadores pegaram um grupo de estudantes de um seminário de teologia. Ou seja, futuros padres, pastores, gente que, em tese, vive para pensar sobre moralidade. Exatamente. Eles pediram para cada um preparar uma pequena palestra. Para metade deles, o tema era a parábola do bom samaritano, a história bíblica sobre ajudar um estranho caído na estrada. Depois, eles tinham que ir para outro prédio para gravar a palestra. E no caminho, os pesquisadores colocaram o ator, gemendo, tossindo, claramente precisando de ajuda. A pergunta era: quem pararia? Peraí, você está me dizendo que os estudantes de teologia, que estavam literalmente com a parábola do bom samaritano na cabeça, talvez não tenham parado para ajudar. Como isso é possível? Pois é, o resultado foi chocante. O que determinou se alguém pararia ou não tinha nada a ver com o qual religiosa a pessoa era, nem com o fato dela estar pensando na parábola. O único fator que previu a ajuda foi se o pesquisador tinha dito a eles que estavam atrasados ou não. Se eles estavam com pressa, a grande maioria passava direto pela pessoa caída. Que loucura. Isso é quase cômico se não fosse trágico. E o que é fascinante aqui, como o artigo de Pires aponta, é que isso separa de forma brutal a nossa identidade moral declarada da nossa ação moral no mundo real. Você pode se considerar uma pessoa maravilhosa, mas uma pressão situacional, como estar atrasado para um compromisso, pode anular tudo isso. A moralidade em ação é muito mais contextual do que a gente gosta de admitir. E o artigo ainda cita outros mecanismos, né? Fala do experimento da prisão de Stanford, onde papéis de guarda e prisioneiro transformaram estudantes em pessoas cruéis em poucos dias. Sim, e também na desumanização. Que é quando a gente rotula um grupo como inferior, e isso desliga a nossa empatia. Exato. E a difusão de responsabilidade, que é quando, num grupo grande, ninguém se sente pessoalmente responsável por agir, então ninguém age. O ponto que o artigo constrói é que todos esses mecanismos, obediência, pressão situacional, desumanização, papéis sociais, são os verdadeiros interruptores da nossa bússola moral. E, crucialmente, nenhum deles depende da ausência de Deus. Pelo contrário, muitos desses mecanismos são amplificados dentro de sistemas autoritários, sejam eles seculares ou religiosos. E é aí que o artigo sai dos laboratórios e vai para o mundo real, com exemplos bem pesados. O primeiro é o culto NXVM e seu líder, Kit Raniere. Sim, um caso recente e aterrorizante. O Raniere, de forma quase diabólica, pegou a lógica de Milgram e a internalizou em seus seguidores. Ele os convenceu de que a intuição moral deles era defeituosa, um programa que precisava ser quebrado. E a única forma de evoluir era se submeter completamente à autoridade do sistema dele. Questionar era a prova de que você ainda estava quebrado. Mas como ele conseguia isso na prática?
O artigo detalha como ele criava uma linguagem própria, onde abuso era chamado de crescimento e obediência cega era integridade. Isso parece ir muito além do experimento de Milgram. É uma reengenharia completa da realidade da pessoa. É exatamente isso. Ele criava um universo fechado onde as palavras perdiam seu significado original. A submissão à autoridade dele não era apenas exigida, era a virtude máxima. O resultado: pessoas inteligentes, bem-sucedidas, apertaram o botão contra si mesmas e contra os outros. Aceitaram ser marcadas com ferro quente, passaram por abusos, tudo porque a autoridade que elas escolheram, sacralizar, disse que aquilo era o caminho para a iluminação. O juízo individual foi completamente anulado. Isso conecta direto com o ponto central. Não era um culto ateu. Era um sistema que exigia fé absoluta numa autoridade infalível. E o segundo exemplo que o artigo traz é numa escala ainda mais inimaginável: Hiroshima. Certo. E aqui alguém poderia argumentar, mas isso foi uma guerra, é diferente. Só que o ponto do artigo é justamente analisar o freio moral. A sociedade americana dos anos 40 era majoritária e profundamente cristã. Se a premissa de Berlinski estivesse correta, essa religiosidade deveria ter funcionado como um poderoso freio contra o uso de uma arma de destruição em massa contra civis. E claramente não funcionou. Pelo contrário, o artigo mostra como a religião, em muitos casos, não só não impediu, como foi mobilizada para justificar o ato. O discurso rapidamente se adaptou para pintar a bomba como um instrumento da vontade divina para acabar com a guerra e salvar vidas americanas. O botão foi apertado não na ausência de Deus, mas muitas vezes em nome de uma versão específica e nacionalista de Deus. A autoridade do Estado se fundiu com a autoridade divina para legitimar uma atrocidade. Isso me lembra um ponto que o próprio Christopher Hitchens levanta no debate. Ele cita George Orwell, que disse que todo regime totalitário é, na sua essência, teocrático. O que ele queria dizer com isso? Ele quer dizer que esses regimes, mesmo os oficialmente ateus como o stalinismo, criam sua própria religião secular. Eles têm um líder infalível, que não pode ser questionado, seja o Führer, o grande líder, o partido. Eles têm dogmas inquestionáveis, a pureza da raça, a inevitabilidade da revolução. E, o mais importante, a obediência se torna a virtude suprema e o pensamento crítico a heresia máxima. A estrutura é a mesma de uma teocracia autoritária. Entendo. A obediência ao líder ou ao partido substitui a obediência a Deus. Mas o mecanismo psicológico de suspender o próprio julgamento é idêntico. Exatamente. A psicologia não muda. O objeto de adoração pode mudar, mas a dinâmica de submissão é a mesma. Uau! Então vamos juntar tudo isso. Começamos com a premissa de Berlinski, que é muito direta. Sem Deus, sem um supervisor, o que nos impede de apertar o botão? E depois de passar por Milgram, pelo Bom Samaritano, por NXTV e por Hiroshima, a conclusão que o artigo de Jorge Guerra Pires nos apresenta inverte completamente essa premissa. Os dados não sugerem sem Deus o mal é liberado. Eles sugerem algo muito mais perturbador. Como uma autoridade sacralizada, o mal se torna mais fácil. Ou seja, o perigo não é não ter um Deus, mas sim transformar qualquer coisa, uma pessoa, uma ideologia, um Estado, em um Deus intocável. Perfeitamente colocado. O botão é apertado não por hedonistas sem fé, mas por burocratas obedientes. O botão é apertado quando a vítima é desumanizada, quando a responsabilidade é transferida para o chefe e, acima de tudo, quando uma autoridade superior, seja ela chamada de Deus, ciência, nação ou partido, dá a sua bênção. O grande perigo moral que a psicologia experimental revela não é o ateísmo, é o dogmatismo. É a suspensão do juízo crítico individual. Isso muda completamente a perspectiva do experimento do botão. Ele deixa de ser um argumento sobre a necessidade da religião para se tornar um alerta sobre os perigos da obediência cega, em qualquer contexto. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma questão que o artigo nos força a fazer.
Se o verdadeiro freio moral não é um supervisor sobrenatural, mas sim a nossa capacidade de assumir responsabilidade pessoal, de sentir empatia e de impor limites claros a qualquer tipo de autoridade, e como a gente aplica essa lição no dia a dia? O que isso significa para a forma como estruturamos nossas empresas, nossas comunidades, até nossas famílias, para garantir que o juízo individual seja a coisa mais valorizada e não a primeira a ser suspensa?